Gente, vou falar que essa foi uma das questões mais difíceis da prova do Enem. Questão 162 do Caderno Azul da prova do Enem de 2025. Vamos ler o enunciado com atenção. Uma empresa produziu em um determinado mês 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. O custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$ 500 e equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir de derivados de petróleo. Para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida nesse mês, mas com redução de pelo menos 50% do custo de produção. Para que, no mês seguinte, a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir da reciclagem deverá ser de... Gente, vou falar que essa foi uma das questões mais difíceis da prova do Enem. Levaram muito essa questão para mim no lugar que eu dou monitoria. Então, vamos prestar atenção, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muitos aqui. Olha só, a gente vai reler o enunciado e vai copiando as informações para a gente entender o que a gente tem que fazer, tá bom? Porque essa questão tem muita interpretação de texto, não é só matemática. Então, olha só. Primeira coisa, tenho 110 toneladas de plástico derivado de petróleo. Então, eu vou colocar aqui 110 toneladas de plástico de petróleo. Vou colocar um P. E 80 toneladas de plásticos reciclados. Então, eu vou colocar 80 toneladas e um Rzinho de reciclagem. E aí ele me fala que o custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$ 500. Ou seja, esse custo aqui vai ser de R$ 500 por tonelada, certo? Que equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plásticos derivados do petróleo. Então, isso daqui vai ser 5% do que eu gasto para produzir a mesma quantidade em petróleo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 100%, que seria o total, quanto que eu gasto para o petróleo, e um X aqui, para eu saber qual que é esse meu gasto quando eu produzo o plástico do petróleo. Então, ó, para não perder tempo com regra de 3, porque eu tô com o meu horário correndo no Enem, eu tenho que fazer rápido, eu vou ver o seguinte, daqui para cá, eu não tô multiplicando por 100, 5 vezes 100 é 500, então daqui para cá eu também tenho que multiplicar por 100. Então, eu sei que o meu X vale R$ 10.000. Então, olha só, eu vou apagar essa regra de 3 aqui para limpar pra gente. E da mesma forma que eu coloquei ali, eu vou colocar aqui R$ 10.000 a tonelada de plástico produzido pelo petróleo. Então, ó, já resolvi o enunciado até aqui. Vamos continuar. Para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida nesse mês, mas com redução de pelo menos 50% do custo de produção. Então, eu tenho duas equações aqui, gente. Olha só, eu vou primeiro trabalhar com quantidade e depois com o preço, beleza? Qual que foi o total de plástico produzido nesse primeiro mês? Foi de 190 toneladas, certo? Por quê? 110 mais 80. E ele está me falando que a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico produzido no mês anterior. Então, ó, nesse mês eu vou falar o seguinte, que a quantidade de plástico que vem do petróleo mais a quantidade de plástico que vem dos reciclados também vai ter que ser 190 toneladas, certo? Porque ele está me falando que tem que ser a mesma quantidade do mês passado. E o que mais que ele me fala? Ele me fala que o custo deve ser reduzido em 50%. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que descobrir quanto que foi meu custo no primeiro mês. Para eu dividir por 2, né? Para pegar 50% dele e conseguir montar a minha segunda equação. Vamos calcular agora quanto que foi que ele gastou no primeiro mês. Olha só. A gente viu que é R$ 10.000 por tonelada do plástico que vem do petróleo. E a gente sabe que são 110 toneladas. Então, vocês concordam comigo que é só eu multiplicar 10.000 por 110, que eu tenho o preço que gasta para produzir todo o plástico do petróleo. Entenderam? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui o custo. Vai ser R$ 10.000 por tonelada vezes 110 toneladas. Isso daqui, ó, é como se eu cortasse as toneladas e eu vou achar o valor em reais, entenderam? Aí vai ser 11,01234, porque
porque então são 4 zeros aqui do 10.000, mais um zero daqui do 110. E aqui, quanto que eu gasto? Vai ser R$ 500 por tonelada vezes 80 toneladas. Então, 5 vezes 8, 40, mais 3 zeros. 1, 2, 3. Beleza. Então, eu sei que o meu custo total, aqui, ó, nesse primeiro mês, vai ser esse em vermelho mais esse em vermelho. Isso daqui vai me dar esse valor aqui, ó. 1.140.000. Beleza. Só que ele quer que no mês seguinte seja 50% do custo de produção. Então, eu vou pegar esse valor e dividir por 2. Vou pegar aqui 11 por 2, 5, 10, 1, 4, 7, 14, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Eu já sei que o meu custo no próximo mês vai ser de R$ 570.000. Mas como que eu vou montar essa equação? Da seguinte forma, olha, como é que eu fiz o custo aqui nessa parte? Eu não peguei o total de toneladas do petróleo e multipliquei pelo valor? O valor vai continuar o mesmo. Então, olha só, antes era 10.000, vai continuar sendo 10.000. Só que agora a minha quantidade de plástico produzido pelo petróleo vai ser outra. Vai ser esse P aqui que eu estou usando de incógnito. Então, eu só vou substituir pelo P. Mais o quê? Mais os R$ 500 por tonelada vezes a quantidade de toneladas do plástico reciclado, que é o que eu quero descobrir. Isso daqui vai ter que ser igual a 570.000, que é metade do meu custo do primeiro mês. Entenderam? Olha só, gente, tranquilo agora. Eu tenho duas equações com duas incógnitas e é só eu resolver. Então, olha só. Tem vários métodos de resolver isso, né? Tem gente que gosta de fazer pelo método da adição, pelo método da substituição. Eu vou fazer pelo método da substituição aqui, mas vocês fiquem à vontade para usar o método que vocês mais gostam. Só que tem que bater o resultado. Então, vocês pulam o vídeo, vê o resultado e depois qualquer coisa vocês voltam. Então, olha só. Como ele está pedindo o de reciclagem, quem que eu vou isolar? Eu vou isolar o de petróleo, porque aí eu vou deixar tudo em função dos reciclados. Beleza? E aí eu vou pegar essa equação e vou substituir nesse P aqui. Vamos lá, gente, sem preguiça. Ó, 10.000 vezes 190 menos R mais 500 vezes R é igual a 570.000. Ah, mas tá cheio de zero, vou cortar um bocado. Eu só tenho que prestar atenção que eu tenho que cortar a mesma quantidade de zeros em todas essas parcelas. Então, ó, como 500 aqui eu só tenho dois zeros, eu vou cortar dois zeros daqui e dois zeros daqui. Vai ficar 100 vezes 190 menos R mais 5 vezes R é igual a 5.700. Beleza, eu ainda posso dividir por 5, certo? Porque todos os números aí terminam ou com 0 ou com 5. Então, eu vou dividir isso daqui por 5, vai ficar só R. Eu vou dividir esse 100 aqui por 5, vai dar 20 vezes 190 menos R, que é igual... E aí, eu vou dividir esse 5.700 também por 5. Então, vai ficar isso daqui. Então, aqui, ó, dividir por 5, dividir por 5, dividir por 5. Beleza, agora não tem pra onde correr. Eu vou ter que fazer um chuveirinho aqui. 20 vezes 190, 3.800, menos 20R mais R é igual a 1.140. Agora, o que é R, eu vou juntar com quem tem R. E o que não tem R, eu vou juntar com quem que não tem R. Então, olha só, aqui tá fácil, né? Menos 20R mais R, menos 19R. É igual. Só que agora o igual tá separando os meus vermelhinhos, então eu tenho que jogar esse aqui pro outro lado. Vai ficar 1140 menos 3800. Essa conta aqui vai dar menos 2660 é igual a menos 19R. Agora, eu vou passar esse pessoal aqui lá para o outro lado. R é igual a menos 2660 sobre menos 19, menos com menos mais. E 2.660 dividido por 19 dá 140 redondo. Então, olha só, já tá até aqui, né? Letra B, 140 toneladas de plástico reciclado.